Boa noite a todos. Para os que não me conhecem, eu me chamo Augusta Bengardi. Gostaria de agradecer ao Instituto Manuel Filomeno de Miranda por essa oportunidade. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o passe, os seus fundamentos e os seus benefícios. Para iniciarmos o trabalho, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor, te agradecemos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Leva, Senhor, ao Brasil e ao mundo as nossas mensagens de paz e de luz diante desse momento de pandemia. Que todos sejam reconfortados e que teus bálsamos salutares para o espírito e o corpo cheguem a cada um do nosso planeta. Que assim seja. Nós não poderemos discutir sobre o passe, conversar, entender o passe, sem antes entendermos alguns elementos que fundamentam o trabalho do passe. Um deles é o fluido universal, o perispírito, a força do pensamento e da vontade, o magnetismo, o centro de forças e os plexos nervosos. E, finalmente, o trabalho do passe propriamente dito. Quais os seus benefícios? Como conservar esses benefícios que recebemos do passe? Vamos iniciar, então, falando sobre o fluido universal. No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, desculpe, pergunta 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, que é o Criador e o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. É a Trindade universal. Então, o fluido universal, que desempenha um papel importante, ele é intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Embora seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue da matéria por propriedades especiais. Então, o fluido, como a matéria, é susceptível pelas suas inúmeras combinações com a matéria sobre a ação do espírito de produzir uma infinita variedade de coisas que a gente não tem ideia. Então, observe que o fluido se combina com a matéria. Pela ação de quem? Dos espíritos, os espíritos que fazem isso. E ainda pergunta: esse fluido será o que designamos de eletricidade? Dissemos, resposta, que ele é susceptível de inúmeras combinações. Então, o que a gente chama de fluido elétrico, fluido magnético, são, na verdade, modificações do fluido universal. E quanto à propriedade da matéria? Questão 29. A ponderabilidade, que era o peso, é um atributo essencial da matéria? Da matéria como nós entendemos, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Essa matéria etérea e sutil que constitui o fluido universal é imponderável, não tem peso. É o princípio da nossa matéria pesada, o fluido universal. Daí tudo surge. Questão 33. A mesma matéria elementar é susceptível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que devemos entender quando dizemos que tudo está em tudo. Ou seja, o fluido universal, que é o princípio de tudo, está em tudo. Tudo que nós vemos é apenas transformação do fluido universal. Esse fenômeno explica o que a gente conhece como o trabalho dos magnetizadores, que consiste em dar, pela ação da sua vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, uma propriedade muito diversa, como o gosto. Então, aí está o trabalho do magnetizador.
Não há um elemento mais primitivo. E essas propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento. Então, a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio de uma substância nociva. O que ele quer dizer com isso? A água, por exemplo, H2O. Quando a gente coloca mais um átomo de oxigênio, fica H2O2. Então, uma substância pura, como a água, se transforma numa substância corrosiva, como é a água oxigenada. Então, houve o quê? Uma mudança de propriedade. Então, uma transformação análoga se pode produzir por efeito de uma ação magnética, dirigida pela vontade. Isso tudo impacta no passe, porque é o trabalho realizado com fluido universal que nos dá, que faz o funcionamento do passe e nos dá o benefício. Nós vamos continuar vendo como isso se sucede. Na Gênesis, no capítulo 14, fala sobre o fluido universal e sobre o perispírito. Então, o fluido cósmico universal, como a gente já falou, e a gente repete para que se fixe bastante, é a matéria elementar primitiva. Ela apresenta dois estados distintos. O de eterização, que é o seu estado primitivo, né, imponderável, não tem peso, e o de materialização, ou seja, de ponderabilidade, que tem peso, que é uma consequência do seu estado primitivo. Então, o ponto de partida do fluido universal é como se fosse aqui, é o patamar de puridade absoluta. Se a gente imaginar uma linha onde aqui está o fluido universal, sem peso, puro, absolutamente, no seu estado primitivo, e a gente seguir essa linha, aqui na ponta a gente vai ter o quê? O seu estado de materialização. Aqui de eterização, que é uma propriedade, e aqui o de materialização, onde se tem peso e é visível para os nossos olhos. Então, essa posição oposta, que é uma matéria tangível, entre esses dois pontos aqui, existem inumeráveis transformações que se aproximam mais ou menos uma da outra. Porém, esse estado de transição do fluido universal para alguma matéria, ela não é uma transição brusca. Ela acontece de maneira, vamos dizer assim, lenta, mas é assim que se procede. Vimos então até agora algumas características do fluido universal. Ele tem uma natureza etérea, ele é aéreo, fluídico, vaporoso, volátil, celestial, divino, impalpável e intangível. Então, esses fluidos têm para os espíritos, que são propriamente fluídicos, uma aparência material. Eles enxergam esses fluidos, os espíritos, como nós enxergamos as coisas materiais. Eles elaboram, eles combinam esses fluidos para produzir efeitos determinados, como fazem o homem com a sua matéria. Aos espíritos mais esclarecidos, ele compreende esse papel de modificação, de construção dos fluidos. Já os ignorantes lá do mundo invisível, eles não compreendem. É a mesma coisa com os ignorantes aqui da Terra. Eles não entendem os efeitos da luz e da eletricidade. Eles apenas entendem que existem, mas não sabem como. Entre esses fluidos, alguns deles estão intimamente ligados à nossa vida corpórea e pertencem, de alguma sorte, ao nosso meio terrestre. Os fluidos, os mais vizinhos da matéria, os menos puros, vamos dizer assim, é o que compõe a nossa atmosfera terrestre. Então, é nesse meio onde se encontra diferente degrau de pureza. A Terra, como já vimos, a atmosfera, ela é composta das matérias
das substâncias menos puras. E ainda assim, nesse meio, existe degrau de pureza, onde estão os mais ignorantes e os mais evoluídos, cada um no seu degrau. É o mesmo que acontece com a superfície de todos os mundos. Cada mundo tem a atmosfera correspondente. A matéria tangível, ela se degrada, ela pode retornar ao estado de eterização. A gente viu aquela linha aqui do fluido universal se transformando em matéria. Essa matéria, ela pode voltar ao seu estado de eterização. Mas isso não se dá de uma forma brusca também. A gente pode entender um pouco fazendo analogia com a água e o gelo. A água é o estado primitivo, ela se transforma em gelo, suas moléculas estão em coesão, solidificada. Ela pode se derreter e retornar ao estado de água, o seu estado primitivo. Assim é os fluidos e a matéria. Vamos falar um pouco agora sobre o fluido universal. Uma variedade, que é o fluido vital. Esse fluido vital, ele é considerado o princípio da vida material e orgânica. Então, seja qual for a sua fonte, ela é comum, o fluido vital é comum a todos os seres vivos, à planta, aos animais e ao homem. Esse fluido, antigamente, ele era conhecido como fluido nervoso. Hoje se fala em fluido vital. Allan Kardec diz que é o fluido circulante, que cada criatura assimila à sua maneira em graus diferentes. O fluido vital, a gente absorve ele e assimila durante uma parcela da nossa vida, a gente vai assimilando esse fluido vital. Assim como as plantas, né, absorvem a luz. O fluido universal, esse fluido universal, ele pode fornecer ao corpo princípios reparadores, que é o que acontece no trabalho do passe. Então, os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variáveis, conforme a circunstância. Então, os efeitos não são os mesmos durante o processo de passe. Algumas vezes eles são lentos, por outras vezes é mais rápido o trabalho do benefício do passe. Há pessoas dotadas de um poder tão grande sobre certos doentes, né, um magnetismo tão forte que realiza as curas instantâneas pela simples imposição da mão, ou mesmo por um ato de vontade. Mas a gente tem que entender que isso é uma coisa, vamos dizer assim, difícil, e a gente não vai falar, é rara, na verdade, e a gente não vai falar sobre o trabalho de cura, a gente está falando sobre o trabalho do passe. Então, todas essas curas que são realizadas é uma variedade do magnetismo e só diferem da potência e da rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. Agora, o efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais de quem o dá, que nós vamos ver que circunstâncias são essas e que qualidades são essas. A força magnética, ela reside no homem. Olha só, todos nós temos força magnética, mas ela é aumentada pela ação dos espíritos. Se magnetizadores com o propósito de curar, louva a Deus. O que acontece? Ele manda os seus espíritos, que ele atua com uma força pela nossa vontade, e aí ele dirige os fluidos e lhe dá as qualidades necessárias. Então, quem faz são os espíritos, pela nossa vontade. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem em espíritos? Será que há bons magnetizadores que não acreditam em espíritos? Sim. Aqueles que magnetizam para o bem, eles são auxiliados para os bons,
trabalho são auxiliados pelos espíritos, porque os espíritos não ajudam só quem acredita neles, ajuda quem está fazendo o trabalho para o bem. E se a gente acreditasse que houvesse intervenção dos espíritos, como seria esse trabalho de magnetização? Faria coisas que considerarias milagre. Olha só que coisa linda. A vontade é atributo essencial do espírito, isso é, do ser pensante. Então, com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Então, o poder do magnetizador está na razão direta da sua força de vontade. Vamos falar um pouco sobre o perispírito, que exerce um papel fundamental no processo do passe. Pergunta 93 do Livro dos Espíritos. O espírito está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta. Ele é envolto por uma substância vaporosa para os nossos olhos, mas ainda grosseira para os espíritos. Então, o perispírito serve de envoltório para o espírito propriamente dito. E da onde é que ele tira esse invólucro semimaterial? Olha só, ele é semimaterial. Ele tira do fluido universal de cada globo. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como a gente muda de roupa. Se o espírito pega para a sua constituição, o perispírito é formado da atmosfera da Terra, é claro que os mundos diferentes têm um perispírito de constituição diferente. Então, o espírito tira o seu perispírito do meio onde se encontra. E esse envoltório é formado dos fluidos do seu ambiente. Os elementos que constituem o perispírito variam conforme o mundo. Portanto, Júpiter, que é um planeta mais evoluído, ele tem os espíritos que lá habitam têm uma constituição perispiritual diferente. Nossos perispíritos não poderiam ir até Júpiter, porque lá é um planeta mais evoluído. E ainda pergunta na questão 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas? Ele pode ser perceptível? Resposta. Tem a forma que o espírito queira. Então, é assim que a gente se apresenta, que o espírito se apresenta para as pessoas, no seu estado de sono, no seu estado de vigília, porque ele quer se apresentar de uma forma que ele seja reconhecido. Então, ele toma a forma que ele quiser. Na Gênesis, no capítulo 14, diz que o perispírito é o traço de união entre o corpo e o espírito. Então, é através dele que o espírito encarnado se encontra em contínuo relacionamento com os espíritos. A gente não se comunica com o espírito pelo corpo, pelos olhos, nem pela boca. É pelo perispírito. Ele é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito tem a percepção das coisas espirituais. A gente sabe que a gente não enxerga pelos olhos do corpo, a gente enxerga pelas percepções do perispírito. O espírito vê, entende e sente por todo o seu ser tudo que está na irradiação do seu perispírito. O perispírito, ou o corpo fluídico do espírito, é um dos produtos do fluido cósmico universal. É uma condensação, que a gente já viu, semimaterial desse fluido em volta do nosso centro de inteligência, da nossa alma. O corpo perispiritual e o corpo somático, propriamente dito, têm suas fontes no elemento primitivo. Um e outro são matéria, só que em dois estados distintos. A natureza do envoltório fluídico do nosso perispírito está correlata com o quê? Tem relação com o quê? Com a atmosfera do meio ambiente e com
o adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores, eles não podem trocar a seu capricho, se transportar de um mundo para outro, como fazem os espíritos mais evoluídos. O nosso envoltório fluídico, perispírito, embora etéreo e imponderável, é ainda pesado, é considerado pesado. Por isso que alguns espíritos, principalmente os espíritos inferiores, né, a gente está falando, eles ficam na superfície terrestre, junto com os encarnados, como se eles estivessem vivos. Os espíritos superiores, ao contrário, eles podem vir aos mundos inferiores, se eles quiserem. Para isso, eles precisam fazer como os senhores, que tiram as suas lindas vestes e se veste com uma roupa grosseira para poder estar no mundo mais inferior. Os espíritos chamados para viver nesse meio, eles formam seu perispírito conforme o espírito seja mais ou menos puro. Então, o seu perispírito se forma das partes mais puras ou mais grosseiras, respectivamente, tirando desse meio. Então, disso resulta que a constituição íntima do perispírito não é idêntica para cada um, que habita a Terra, tanto encarnado como desencarnado. Claro, uma pessoa mais evoluída tem o perispírito formado de substâncias menos grosseiras. Já o corpo carnal, não. Ele é formado dos mesmos elementos. Qualquer que seja o nosso estado de evolução, o nosso corpo carnal é constituído igualmente. Não importa a nossa inferioridade ou superioridade moral. Então, daí resulta que o envoltório perispiritual do mesmo espírito, ele se modifica. Olha que interessante. Ele se modifica porque a gente está na Terra, mas o que é que está fazendo com que o meu perispírito se modifique? O meu progresso moral a cada encarnação. O meio em que nós vivemos é sempre relativo à natureza dos seres que aí vivem. Os peixes vivem na água, nós vivemos no ar. Os seres espirituais, eles vivem no fluido espiritual, ou etéreo, aqui sobre a Terra. Esse fluido etéreo está para a necessidade do espírito, tal como a atmosfera que nós precisamos, nós encarnados. Enfim, esse fluido espiritual é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Olha que coisa interessante. Por que é que os espíritos não precisam falar? Porque o fluido espiritual onde eles estão vivendo transporta o pensamento de um para outro. Já nós não, nós precisamos da atmosfera para transportar a nossa fala e o nosso som. Isso tudo é muito importante para entendermos o trabalho do passe, entendermos sobre o fluido, o pensamento e a vontade, que nós vamos falar um pouco agora. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, manipulando. Como é que eles fazem isso? O que é que eles precisam para manipular esses fluidos quando eles estão dando passe? Eles precisam da ajuda do pensamento e da nossa vontade. O passe, ele tem um relacionamento íntimo, o trabalho do passe, com o pensamento e a vontade, para que os espíritos consigam manipular os fluidos. O pensamento e a vontade estão para o espírito como a mão para o homem. A gente precisa da mão para fazer alguma coisa, e eles precisam de quê? Do nosso pensamento e da nossa vontade. Pelo pensamento, eles aglomeram os fluidos, eles combinam, eles dispersam esses fluidos, eles trocam as propriedades. É uma grande oficina, um laboratório da vida espiritual. Então, é suficientemente importante que o espírito pense, o espírito encarnado, numa coisa, para que essa coisa se reproduza. Basta-se ter uma intenção. Então, o pensamento cria imagens fluídicas
se reflete no nosso envoltório perispiritual como um espelho. Tudo que a gente pensa, tudo aqui na nossa mente, vai para onde? Basta uma intenção, vai para o nosso corpo perispiritual. Ou seja, os movimentos mais secretos da alma repercutem no nosso envoltório, no nosso perispírito. A ação dos espíritos sobre o fluido espiritual tem como consequência e uma importância direta e capital para os encarnados. Todo esse fluido é manipulado pelos espíritos, e isso tem uma grande importância para nós. Desde o instante que esses fluidos são veículo do pensamento e que o pensamento possa modificar as propriedades, é claro que eles estão impregnados de qualidades boas, né? Na hora do passe com as nossas vibrações. Os fluidos, sob o ponto de vista moral, eles trazem a impressão de sentimentos. Que sentimentos são esses? Ódio, rancor, ciúme, bondade, amor, caridade. E do ponto de vista físico, eles são excitantes, eles são calmantes, são reparadores, podem ser tóxicos, penetrantes, expulsivos. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito goza de um papel preponderante no organismo. Nós vamos ver que papel é esse, principalmente durante o passe. Qual a relação tão íntima entre o perispírito e o nosso corpo? Em obras póstumas, Kardec ensina que cada ser tem o seu fluido próprio, que o envolve, como a atmosfera envolve cada planeta. A atmosfera fluídica do ser humano, ela é plasmada pelos seus atos, pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos, dada a enorme influência que o pensamento e a vontade exercem sobre o fluido. Então, estamos repetindo novamente a questão da nossa formação perispiritual, que é formado pela atmosfera do mundo em que vivemos e pelos nossos pensamentos, pelas nossas intenções, pela nossa vontade, que está tudo aonde? Na nossa mente. Emmanuel diz que no livro Pensamento e Vida, que o pensamento é a força magnética e a vontade é o impacto determinante. Eu penso e eu quero, e isso dá um impacto. Os fluidos geralmente, são formas energéticas de substância elementar, que o organismo perispiritual absorve do meio ambiente, transforma, segundo seu padrão vibratório, em que se encontra e irradia em volta de si. É assim que se forma. O fluido bom possui vibrações elevadas e pura, que reconforta, estimula as perturbações físicas e morais. É esse o efeito do passe, através de fluidos bons. Os espíritos obsessores, eles tornam esses fluidos viscosos, fortemente aderentes. Eles envolvem com esse fluido aderente as regiões e os órgãos da pessoa que deseja prejudicar. E ele, às vezes, isola, através da áurea, esse espírito do mundo exterior, isolando do mundo exterior. Portanto, nós vimos que os espíritos têm a capacidade de dissipar esse fluido colocado pelos obsessores, que acontece também em trabalhos de passe. Eles dispersam e colocam fluidos benéficos nesse processo. Vamos falar agora sobre os plexos nervosos. Eles são em número de 4 e eles estão localizados aonde? No nosso corpo. Eles são estruturas organizadas como se fosse uma rede. Os centros de força, ou os centros vitais, eles fazem conexão com o nosso corpo
por meio dos plexos nervosos que estão no nosso corpo. Mas quem são esses centros de forças? Onde eles estão? Eles estão no perispírito. Olha só, os centros de forças são 7. Eles estão no perispírito. E os nossos plexos nervosos estão no nosso corpo. Os centros de força são 7 e os plexos são 4. Vamos ver, então, quais são esses plexos nervosos. Primeiro, temos o plexo cervical. Ele abrange os nervos da cabeça, do pescoço e do ombro. O primeiro, o plexo braquial. Ele envolve os nervos da região peitoral, do tórax, do membro superior e dos antebraços, dos dedos e das mãos. O plexo lombar. São nervos que irrigam as nossas costas, a virilha, o abdômen e membros inferiores da coxa e dos dedos dos pés. E, finalmente, o plexo sacro. São nervos da pelve, da nádega, dos órgãos sexuais, da coxa, da perna e dos pés. Devido à interligação do plexo lombar e do plexo sacro, ele muitas vezes é considerado plexo lombo-sacro. Como os centros vitais do perispírito se conectam com o nosso físico por esse plexo, que os centros são 7 e os plexos são 4, então a gente conclui que o quê? Que os plexos se relacionam com mais de um centro de força perispiritual. As energias magnéticas espirituais do passe são processadas aonde? Para onde é que vai a energia magnética do passe? E onde é que são processadas? No perispírito do receptor. E através desse centro de força que tem no perispírito, ele alcança os plexos nervosos do nosso corpo, distribuindo então para as províncias orgânicas da onde a pessoa que está tomando passe precisa. Então, o corpo material está intimamente regido por esse centro de forças. Então, há um influxo do poder da mente. Estabelece um uso, um veículo de células elétricas, como sendo um campo magnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Olha que coisa linda. A pessoa que dá o passe como quem recebe deve se sempre colocar em uma posição mental favorável para que receba essa energia, né, que chega até o nosso perispírito, pelo nosso centro de força e que se vai até o nosso plexo nervoso. Então, a vontade de auxiliar o próximo e a vontade de ser ajudado são elementos fundamentais no processo do passe. Os espíritos, na verdade, eles mudam as propriedades pelo pensamento e pela vontade, repetindo novamente. Mas tem outro recurso também muito importante, além do pensamento e da vontade, que é um recurso inestimável: a prece. A oração eleva as vibrações espirituais. Quem ora atrai para si a assistência dos bons espíritos. Então, cria um clima de serenidade e um clima de aproveitamento da irradiação e energia magnético-fluídica. Observe, o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno de nós e possui uma propriedade elétrica que o homem está longe de imaginar. Eu queria ter olhos para ver. A prece impulsiona e acende as esferas superiores. E aí, então, nós recebemos a resposta do plano divino. Olha que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? Vamos, então, falar
com mais detalhes sobre esse centro de forças que nós ainda não falamos. Dissemos que eles são 7, são principais estruturas perispirituais de natureza eletromagnética e o nosso perispírito está intimamente regido por esses centros de força. No livro Evolução em Dois Mundos, fala que o nosso corpo espiritual é o retrato do corpo mental. Nós já vimos que tudo que pensamos reflete no nosso perispírito. O corpo espiritual, ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que reflete o nosso corpo perispiritual. O principal centro vital, que são 7, é o coronário. Ele exerce um controle sobre os demais. Vamos falar um pouco sobre ele. Ele supervisiona os centros, todos os outros centros vitais, que lhe obedecem ao impulso precedente do espírito. Ou seja, ele está instalado na região central do cérebro, que é a sede da mente, é o centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico, a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Ele é considerado a sede da consciência. Esse centro, ele recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, vibra todavia com ele justo no regime de interdependência. Ele é o responsável pela alimentação das células, do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso, então, que ele é o grande assimilador de energias solares, dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da nossa alma. Ele transmite aos demais centros da alma os reflexos vivos dos nossos sentimentos, das nossas ideias, das nossas ações. Ele imprime semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos da nossa constituição. Ele plasma em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis das nossas influências e das nossas condutas. Olha como ele é importante. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, e o centro coronário, ele incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito. Portanto, esse centro de força, ele é o comandante. Já o centro cerebral, ele é contíguo ao coronário, com influência decisiva também sobre os demais. Ele administra o sistema nervoso em toda a sua organização e coordenação. Constitui a visão, a audição, o tato, a rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O centro cerebral que possuímos comanda o núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Agora nós temos o centro laríngeo. O centro laríngeo, ele controla notadamente a respiração e a fonação. Ele preside os fenômenos vocais, inclusive o timo e a tireoide. Vamos falar agora sobre o centro cardíaco. Ele está relacionado com o plexo cardíaco. Nós vimos que nós temos um plexo cardíaco aqui no nosso corpo. Então, esse centro cardíaco está relacionado com esse plexo e é responsável pelo funcionamento do aparelho circulatório e pelo controle da emotividade. Não é à toa que a gente diz assim, meu coração está sentindo isso, meu coração, né? Em relação às nossas emoções. Então, o centro gástrico, ele se responsabiliza pela penetração dos alimentos e dos fluidos em nossa organização. Ele tem ação sobre a digestão e absorção dos alimentos. É o centro gástrico.
Ele assimila, é responsável pela assimilação desses elementos nutritivos e a reposição da nossa energia na nossa organização física, através dos alimentos. O centro genésico, ele é considerado o santuário do sexo, pois é nesse centro que os corpos físicos são constituídos no processo reencarnatório. Ele é responsável pelo ato sexual e a reprodução, ou reencarnação. Já o centro esplênico, ele atua sobre o baço. Ele é responsável por todas as atividades do sistema hemático, dentro das variações de meio e do volume sanguíneo. Quando a nossa mente contraria as leis divinas, ela prejudica a harmonia desse centro de força que nós vimos. E aí, o que acontece? Nós nos desequilibramos e somos obrigados a um trabalho de reajuste, que muitas vezes nós conhecemos e vamos para o passe justamente reequilibrar. A importância do passe no perispírito, importante no tratamento magnético, equilíbrio desse centro de força. Nós vamos agora falar um pouco sobre o magnetismo. O magnetismo, o agente terapêutico universal. Ele emerge das próprias fontes da vida, como o calor, a eletricidade e a luz. Magnetizar é uma faculdade comum a cada indivíduo. Então, qualquer um está apto a magnetizar. Nós sabemos que nós temos as nossas energias individuais, não é verdade? Tanto que quando a gente conversa com a pessoa de uma evolução moral boa, a gente sai se sentindo tranquila, não é verdade? Por quê? Porque a gente recebe aquelas energias daquela pessoa. Qualquer indivíduo pode magnetizar, e todo indivíduo é magnetizável. Essa magnetização, ela tem graduações, que resulta do grau de aptidão. Então, esse grau de aptidão decorre de certas condições. Para magnetizar bem, é preciso que a gente tenha alguns requisitos. Por exemplo, uma saúde, né? Uma pessoa com doença crônica não tem condição de dar uma boa energia, de doar. Então, é preciso ter uma calma, um equilíbrio, vontade, benevolência, fé. Então, para aproveitar a mais larga escala do efeito salutar do magnetismo, a gente tem que se colocar nas condições mais favoráveis de receptividade e de doação. Essas condições são todas ligadas à ordem moral. Vamos então falar sobre o passe. No capítulo 14, a Gênese, nos diz que o passe magnético, ele pode ser de 3 formas. Inteiramente humano, que é o magnetismo humano, aquele que eu falei no exemplo que eu dei. A gente passa a energia para as pessoas simplesmente por ter energias. A segunda forma é o inteiramente espiritual, que é o espírito que passa essa energia. No livro No Rumo ao Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, ele mostra que ele cita que tem uma enfermeira muito triste, perdeu seus pais na Covid, pensando em suicídio, com aqueles pensamentos difíceis, e o espírito que está por ali, um espírito evoluído, é claro, vai lá e lhe dá um passe, sem ninguém, só o espírito. Então, esse é um passe inteiramente espiritual. Temos também o passe humano-espiritual, é o magnetismo misto. Esse é o que se procede no trabalho dos passes, em que é combinado com o fluido humano o fluido espiritual, imprimindo qualidades que a ele carece. Imagine, o fluido espiritual imprime ao fluido do passista qualidades que ele precisa para transmitir
a pessoa que precisa do passe. No livro Consolador, questão 99, pergunta como deve ser recebido e dado o passe. E a resposta é: no maior porcentagem de confiança. Não é só de quem dá, como também de quem recebe. Porque o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual. Não precisa de contato físico. E ainda pergunta na questão 102: podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana das moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? E a resposta: as entidades amigas, elas podem sim diminuir a intensidade das dores nas doenças incuráveis, se esse benefício puder ser levado a efeito dos quadros das provas individuais. Então, é preciso examinar a lei das provações e a necessidade da sua execução plena. É preciso saber que as doenças incuráveis traz consigo profundos benefícios. Então, é preciso entender a provação de cada um, porque muitas vezes, pela doença incurável, a pessoa evolui, né? Diminui a sua vaidade, o seu orgulho, não é verdade? A carne frágil faz com que a pessoa reflita. Kardec destaca elementos importantes no passe: o desejo ardente, a confiança e a fé do doente. Em obras póstumas, diz que uma grande força fluídica, aliada à maior soma possível de qualidades morais, pode operar verdadeiros prodígios. Imagine só um passista elevado, não é? Chamando para si os espíritos que fazem, que dão passe, que estão naquele trabalho, o que é que ele não consegue fazer em relação à melhora daquela pessoa que precisa. A pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o desejo de proporcionar alívio, a prece fervorosa, a fé em Deus, tudo isso são qualidades morais. Jesus nos disse: a tua fé te curou. Então, a fé é fundamental. O passista, ele deve se preparar através da elevação espiritual, da prece, da meditação e do estudo contínuo, para doarmos o que temos de melhor em termos de sentimento e de vibrações. Divaldo Franco nos diz que o que nós vamos transmitir na hora do passe é uma radiação que fomenta ao paciente uma reativação dos seus fluxos energéticos, ou seja, dos seus centros de força, para restabelecer-lhe o equilíbrio. O passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Então, com o passe, as pessoas têm condições de reequilibrar os seus centros de força. O passe espírita é simplesmente a imposição das mãos, porque todo o poder e toda a eficiência do passe espírita depende do espírito e não da matéria. Depende da assistência espiritual do médium passista e não dele mesmo. Olha só, a gente pensa no passista, pensa que é muito importante. É muito importante, sim, mas a eficácia do passe não depende da matéria, depende da nossa assistência espiritual. Então, esse socorro que envia são os bons espíritos que vêm penetrar o médium com seu fluido benéfico para que ele transmita esse fluido para a pessoa que necessita. O conhecimento dos processos magnéticos é importante em casos complicados, mas ele não é imprescindível, porque, como nós já vimos, não é necessário um conhecimento teórico de centro de força, de plexos nervosos. Se nós, passistas, conhecer, claro, ele ajuda mais, mas o mais importante é o auxílio do mundo espiritual. No passe, nós temos um receptor, um doador e o fluido universal, que é o elemento intermediário.
Então, assim como o sangue circula por todo o organismo, levando a alimentação, no perispírito, quem circula são os fluidos, comandados pela nossa mente. Então, alguém que se perturba e se desequilibra passa a ter um déficit de fluidos saudáveis. Os fluidos de ordem inferior, eles vão aos poucos se infiltrando no perispírito e vão para as próprias células do nosso corpo físico, levando os nossos órgãos ao mau funcionamento. Então, quando se quebra a resistência natural, o organismo fica entregue às doenças que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Então, temos o exemplo de um trabalho espiritual com os irmãos Clara e Henrique, nos livros No Domínio da Mediunidade. Eles, depois de orarem, passistas, Clara e Henrique, eles se desligam, ficam quase desligados do corpo denso, porque eles ficaram mais livres. Então, a oração, depois dessa oração, a oração é um prodigioso banho de força. E eles expulsam a oração do nosso mundo interior, de quem está dando passe, as atividades comuns que a gente traz do círculo diário, os aborrecimentos. Então, existe uma substância renovadora para o passista quando ele ora. Ajudam, eles são ajudados e acabam também ajudando. Então, os recursos magnéticos aplicados a uma reduzida distância, quando Clara e Henrique fazem esses trabalhos, penetravam na aura dos doentes, provocando muitas modificações. Meus irmãos, para isso serão indispensáveis certas atitudes do espírito, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós. Todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual. Porque nós temos magnetizadores no plano espiritual, que possa, sim, mobilizá-lo para o bem. Nós vimos que, no livro, pessoas obsediadas ganhavam ingresso no recinto acompanhado por seus obsediados. Eles entravam no recinto, esses obsessores, no entanto, com o toque dos médios sobre a região cortical, eles se desligavam e saíam do recinto. Ou seja, eles abandonavam os seus obsediados e começava a se reparar que alguns enfermos, mesmo assim, eles não alcançavam melhora. As irradiações magnéticas não penetravam o organismo dessas pessoas. Faltava o quê? O estado de confiança. Então, tanto quanto em eletricidade, nós carecemos de um fio para a transmissão da luz. E no passe, nós precisamos de quê? De uma tensão também que leve essas energias. E que tensão é essa? É a fé. A dureza do coração, ela pode ser comparada a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Na assistência magnética, ajudando a criatura necessitada, é preciso que ela também se ajude. Por isso que muitas vezes o passe não surte resultado, não há confiança, não há fé. O passe, como nós reconhecemos, é importante contribuição para quem sabe receber com respeito e confiança e valorização. O passe pode ser dado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Portanto, concluindo, nós vamos ver que o passe é transmitido ao paciente, lhe modificando momentaneamente o seu estado vibratório, podendo causar até uma melhora acentuada. Então, essa ajuda momentânea do passe é dada para que sua mente se reanime, que essa pessoa tenha um alívio e que tenha uma oportunidade de ajudar a si mesmo.
É importante contribuição para quem sabe receber o passe, com respeito e confiança. O homem procura as reuniões homogêneas, as reuniões de centros espíritas. Por quê? Porque aí ele recupera as perdas fluídicas que sofre a cada dia pela irradiação dos seus pensamentos. E, com efeito, o pensamento é uma missão que ocasiona perda, de tal sorte que o homem tem necessidade de se reconfortar pelas emanações que recebe da casa espírita e do passe. Mas vamos nos lembrar que o passe é uma forma que a gente encontra de se reabastecer de energia e que é uma melhora momentânea. Mas a gente precisa fazer o que devemos fazer para que este passe, esse efeito do passe, tenha uma longa duração no nosso corpo e no nosso espírito. Para isso, é preciso conservar essas energias através de quê? Qual é o segredo? A reforma íntima. Não adianta nos sentirmos aliviados no trabalho do passe e chegar do lado de fora do centro, voltarmos com aquelas mesmas energias, com aqueles mesmos pensamentos que não ajudam no nosso equilíbrio. É a mesma coisa quando a gente vai dar um passe, é a mesma coisa de colocar uma água num jarro sujo. Não vai adiantar nada. Por isso, vamos pensar em manter o benefício que recebemos do passe. Vamos então nos preparar para a prece de encerramento. Muito obrigada a todos. Senhor, obrigado pela reflexão, obrigado pelo estudo e pelo entendimento. Dai-nos força, Senhor, coragem, vontade, pensamentos positivos nos ajuda para que possamos manter as energias recebidas, dadas pelos nossos amigos espirituais e transmitidas pelos nossos irmãos passistas. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Uma boa noite a todos.